Ações da Taesa, ainda vale a pena investir? Qual o preço teto dessas ações? E ainda, a Taesa vai continuar pagando bons dividendos ou a fonte esgotou? Agora não é mais a queridinha dos dividendos. Se você tem essas dúvidas e quer essas respostas, assista esse vídeo até o final, porque eu vou esclarecer todas elas para você. E eu vou te falar o meu preço teto atual das ações da Taesa. Então assiste até o final. Para começar, é importante você entender o segmento que a Taesa está inserido. E adiantando, nesse vídeo nós vamos analisar o último resultado trimestral, o balanço do terceiro trimestre de 2024 da Taesa. Vamos entender os indicadores atuais da Taesa e calcular o preço teto no final. Tudo isso nesse vídeo. Então já faz o seguinte, deixa o seu like aí, porque você está recebendo um baita de um conteúdo, não te custa nada e me ajuda pra caramba. Aperta no like. O setor de energia é considerado o setor mais perene da Bolsa de Valores e é onde a Taesa está. Só que esse setor, o setor de energia, ele é dividido em 3 subsetores principais. Existem mais segmentos dentro do setor de energia, mas esses são os principais: geração, transmissão e distribuição. E apesar de ser um setor perene, existem os segmentos melhores do que outros aqui. Porque imagine só, o segmento de geração tem empresas muito boas também. Só que é um segmento que, a depender das condições climáticas, ele é muito afetado. Por exemplo, uma geradora de energia, que a maior parte da sua energia é gerada através de hidrelétricas, né? Ou seja, da água. Quando a gente passa períodos de grandes secas, as represas têm o seu nível de água reduzido. E essas empresas vão sofrer, porque não vão ser capazes de gerar na máxima quantidade. Se o foco delas é vender a energia gerada, aqui elas são afetadas. Então é um ponto. A distribuição. O que é a distribuição? A distribuição é esse fio que chega até a sua casa, que pega a energia que foi gerada, que foi transportada, e dentro da tensão adequada, eu não vou entrar nesse mérito agora, é que eu sou formado em engenharia elétrica, então é um segmento que eu atuei por muito tempo dentro dele e conheço bem. Mas a energia chega na tensão adequada para você. Só que a distribuição, ela tem alguns problemas. Primeiro, quando chove muito, o que acontece perto da sua casa? O que acontece na sua casa? Você fica puto da vida, porque em muitos lugares, quando chove muito, a energia cai. A empresa, a distribuidora, ela não quer que isso aconteça. Não cai porque ela é ruim, não. Ela paga caro por isso, inclusive. Então, é um ponto negativo, mas que é difícil ter controle total. No Brasil tem muito gato, furto de energia e também inadimplente. Então, a distribuição sofre com isso. Então, com isso, dos 3 segmentos, a distribuição, não é que todas as empresas de distribuição são ruins, não me entenda mal. Mas entre os 3 segmentos, ele é o pior, vamos dizer assim, é o pior dos melhores. Aí sobrou a transmissão. O que é a transmissão? São aquelas torres gigantes que tem nas rodovias, com aquele fio encurvado, parece que não foi esticado corretamente, mas ele é daquele jeito por um motivo de engenharia. É importante que ele seja daquele jeito. E a transmissão, o objetivo dela é pegar a energia gerada e transportar até próximo das cidades. E aí passar para a distribuição. E aqui na transmissão é onde a Taesa está. E qual que é uma grande questão da transmissão? Primeiro, todo o setor de energia é regulamentado. E você vai perceber porque é importante entender isso. Você já está entendendo que aqui é um vídeo sobre análise de ação, sobre a Taesa, só que não é um vídeo de uma regrinha de 2 minutos. As pessoas que estão aqui assistindo comigo estão aqui para aprender de verdade. E você ter uma noção básica do segmento vai te ajudar a entender melhor todas as empresas do setor de energia. E quando elas passarem por volatilidade, você não vai ficar preocupado, perdendo noite de sono, mas você vai entender o que está acontecendo ali. E se é algo que realmente você deve ter preocupação quando as empresas de energia caírem, ou ficar feliz da vida para comprar mais como oportunidade. Por isso que é importante entender essa parte aqui, não ir só direto nos números ali. Todo o setor de energia ele é regulamentado. Isso significa que não é qualquer empresa que entra, vai lá e abre uma empresa de energia, abre uma empresa de transmissão de energia e vai concorrer. Não é assim.
E aí existem leilões de transmissão. E aí vamos dizer que a Taesa vai lá num leilão que houve uma demanda para ter uma linha da Bahia até Minas Gerais. E ela vai dar o voto dela, o voto dela vai ser o melhor e ela vai ganhar. E aí ela vai desembolsar um valor alto para construir toda a linha de transmissão. Estou falando de bilhões de reais. Só que depois que está construído, aquele contrato é dela. Aí depende do contrato, mas pode ser por 20 anos, 25, 30 anos. Então são contratos de longuíssimo prazo. O ponto aqui não importa se a geração está gerando. E não importa se a distribuição o cliente está pagando. Desde que ela entregue a linha funcionando, fala, olha, está disponível para usar, está funcionando 100%, ela vai receber. Então aqui, as empresas de transmissão de energia têm uma concorrência baixíssima, tem previsibilidade da receita, a receita, os contratos são corrigidos pela inflação, pelo IPCA ou pelo IGPM. Então isso também ajuda pra caramba. E tem altas margens, porque apesar do valor alto para construir, depois que está construído, o custo de manutenção é muito pequeno e o lucro é muito grande. Como eu disse, ele está blindado pelos imprevistos que fogem ao controle. Aqui ela não passa por isso. E por isso a Taesa está sempre performando entre as melhores pagadoras de dividendos, como uma empresa estável, linear, a gente sabe o que pode esperar. Não só a Taesa faz parte desse grupo, mas nós temos a Lupar, Transmissão Paulista, que são outras empresas muito queridinhas dos investidores. Talvez você já investe nessas empresas e nem sabia o motivo exato do porquê elas são tão boas, são consideradas tão boas assim. Mas o fato é, entendendo isso, entendendo que é um ótimo segmento e que a Taesa está nele, os resultados atuais da Taesa agradam ou não? É isso que a gente vai ver a partir de agora. Mas aí, me fala uma coisa, se você estiver gostando desse vídeo, comenta aqui. Você já investe em alguma empresa de transmissão de energia? E você gosta dessa didática? Qual outro segmento você gostaria que eu analisasse dessa maneira? Comenta aqui que eu posso fazer isso no próximo vídeo. Aproveitando, se você gosta do meu conteúdo, não esquece de se inscrever no canal. Tem muita gente que está assistindo os vídeos aqui, que eu estou postando vídeo de segunda a sexta-feira e não está inscrito no canal. Se inscreve para você ser avisado dos próximos também. Vamos lá, já estou no Investidor 10 e já pesquisei pela Taesa aqui, TAEE11. E olha o que a gente pode perceber. Comprovando o que eu acabei de falar para vocês sobre o segmento e sobre a Taesa tem uma margem líquida de 42%. Tirando as empresas do segmento de transmissão de energia, é muito difícil empresas alcançarem esse nível de margem. Do dinheiro que entra, quanto que vira lucro. O bom do Investidor 10 é que ele mostra como é calculado esse número. É o lucro líquido sobre a receita líquida. Margem altíssima, ponto para a Taesa. Um outro detalhe aqui, dividend yield, que é o quanto de dividendo ela está pagando de acordo com o preço. De quase 10%. É um ótimo dividend yield também. Já foi maior que isso, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse ponto. Mas ainda é uma ótima pagadora de dividendo. Um ROI de 23,97%. O ROI nada mais é do que o lucro líquido sobre o patrimônio líquido. Então mostra quanto que a empresa é capaz de produzir de lucro comparando com o seu patrimônio líquido. Patrimônio líquido é o total de ativos menos o total de passivos. Aí nós temos uma dívida líquida sobre EBITDA de 3,27. O que nós buscamos nesse indicador aqui é abaixo de 3. Mas é muito comum empresas do segmento de energia, de transmissão de energia principalmente, passar por períodos onde a dívida líquida sobre EBITDA fica em 4, 4,5, porque elas desembolsam muito dinheiro para construir a linha de transmissão e depois vão colher o resultado. Então, no caso particular das transmissoras de energia, das transportadoras de energia, não significa que é um ponto que, olha, eu tenho que ficar muito preocupado com isso. No caso da Taesa, ainda não. E provavelmente, de acordo com os investimentos novos que ela está fazendo, é provável que esse valor continue acima de 3 por alguns anos. Daqui a pouco vocês vão entender sobre isso. Somado tudo isso que eu falei e os indicadores que a gente acabou de olhar aqui, não é à toa que nos últimos 10 anos a Taesa teve uma rentabilidade total, somando dividendos, valorização e bonificação, de 443%. E uma rentabilidade real, o que é rentabilidade real? Qual a diferença? É já abatendo o efeito da inflação, de 212,82%.
Então, um ponto muito positivo para a Taesa. Mas vamos lá. E o último balanço trimestral? Olha, já estou nele aqui. O balanço trimestral, o terceiro trimestre de 24. E um ponto que eu queria frisar aqui, que muita gente acabou me perguntando porque viu em manchetes, foi esse aqui. Olha só, a receita da Taesa, ela caiu comparando o mesmo período de 2023 com o período atual. Ela teve uma queda de 3,5%. E com isso, nós também tivemos um lucro caindo 5,9%, o lucro regulatório. Então, o que significa isso? É um ponto de atenção, é um cuidado, é por isso que os dividendos estão caindo, agora ela já não é mais boa mais. Qual a conclusão sobre esse ponto? Vamos lá. O fato é, escaladores, que as empresas de transmissão de energia têm as suas receitas corrigidas pelos índices de inflação, o IPCA ou o IGPM. No caso particular da Taesa, mais de 60% dos seus contratos são corrigidos pelo IGPM. E nos últimos meses nós tivemos um IGPM negativo, porque o IGPM na pandemia ele chegou a bater 20-24% no ano e agora teve uma grande queda. Então, com essa queda, imagine que a Taesa, apesar de ter até aumentado o seu portfólio de linhas de transmissão, de contratos de transmissão, ela teve a sua receita corrigida para o negativo. E aí não tem como ela fugir, é algo que não está no controle dela. E com isso a receita deu uma enxugada, já era esperado pelo mercado. Tanto que mesmo essa queda foi dentro de um consenso esperado do mercado. Isso não alertou o mercado como um todo quando chegou essa notícia. E com isso também o lucro dela teve essa redução comparado com o mesmo período do ano passado. Foi por causa da questão do IGPM. E junto disso, para controlar o seu nível de endividamento, que não está, vamos dizer assim, no ponto ótimo, está o dívida líquida sobre EBITDA acima de 3, até mesmo chegando a bater 4 vezes o EBITDA, a própria empresa, há alguns trimestres atrás, ela divulgou uma nova política de dividendos, onde ela ia pagar 75% do lucro regulatório, não do lucro comum. E então isso fez com que reduzisse o nível de dividendos distribuídos para os seus acionistas. Só que, olhando para o longo prazo, uma pessoa que está com a visão de fato de sócio da empresa, isso faz muito sentido, porque ela controla um pouco a distribuição de dividendos para controlar totalmente o nível de endividamento e manter o seu crescimento e no futuro poder voltar a pagar ainda mais dividendo. Então isso não precisa ser um ponto de atenção, até porque não significa que ela parou de pagar dividendos. Ela tem inclusive um pagamento de dividendos para novembro agora, né, próximo do momento que eu estou gravando esse vídeo, e já tem um dividendo pré-agendado para janeiro de 25. Com a Datacom no dia 11 de novembro de 2024. Então, tendo as ações da Taesa até o dia 11 de novembro de 2024, você já garante um pagamento de dividendos para janeiro de 25. Então, ela não se tornou uma pagadora ruim de dividendo. Ela só reduziu do nível que estava. Tem muita gente que estava mal acostumado com o tanto de dividendo que a Taesa vinha distribuindo. E para concluir, o preço teto das ações da Taesa, o meu preço teto atual. Só um detalhe. Se você gosta da minha didática e quer aprender mais a fundo, entender o passo a passo que eu uso para identificar boas ações, para analisar uma ação, escolher boas ações para investir, bons fundos imobiliários, até mesmo ativos de renda fixa, o meu primeiro dividendo vai fazer muito sentido para você. O meu primeiro dividendo é um treinamento que eu criei para investidores iniciantes. Quem está dando os primeiros passos na bolsa está completamente perdido e quer um caminho sério, seguro e responsável. São aulas extremamente didáticas. Para você conhecer mais, acesse o link. O primeiro link está na descrição desse vídeo e confira lá. Eu tenho certeza que vai ser o melhor caminho se você está começando dentro da Bolsa de Valores. E o melhor, cabe no bolso. Confere lá. E agora sim, o preço teto das ações da Taesa. Então, eu já deixei nessa planilha que eu uso com os meus alunos todo o cálculo pronto, a média dos últimos 5 anos de dividendos e a expectativa que eu tenho dos dividendos dela daqui para frente. Pensando na média de dividendos dos últimos 5 anos, que foi de R$ 3,47 por ação, eu coloquei aqui um declínio, uma redução, uma pequena redução de 5%, olhando para os próximos anos.
que ainda assim fica numa média de R$ 3,30. Alguns anos pode ser um pouco mais, outros um pouco menos. Então, com isso, nós temos aqui um preço teto de R$ 36,65. Esse é o cálculo direto. Quando eu olho para um número assim no dado cenário, eu já controlo, já me limito nas ações da Taesa a um preço teto de R$ 36. Esse é o meu preço teto. Só que você, como investidor, sabendo fazer isso como os meus alunos sabem, você pode, é o que eu sempre falo, não é verdade absoluta. Talvez você seja uma pessoa mais otimista que eu em relação aos pagamentos futuros. E com isso joga o preço teto um pouco para cima. Talvez você seja ainda um pouco mais pessimista, joga o preço teto um pouco mais para baixo. Mas o fato é que até R$ 36 eu vejo a Taesa como um bom negócio. Lembrando que essa é a minha análise na minha estratégia. É importante que você entenda isso para levar em consideração tudo que eu acabei de falar, não como uma verdade absoluta para o que fazer com seu dinheiro, mas sim um norteador para te ajudar a tomar decisões melhores na hora de investir. Isso sim. E levando em consideração o preço atual da Taesa no dia que eu gravo esse vídeo, de R$ 34,83, ainda está abaixo do preço teto. Então, para mim, faz sentido continuar aumentando a minha posição nas ações da Taesa. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e também aperta no sininho para ativar o lembrete e ser avisado sempre que sair conteúdo novo aqui.